Oi, seja muito bem-vinda. Quando o ser basta, toque o seu coração antes de tocar o mundo. Para você que sente que está desconectada de você mesma, que está na lista de tarefas eternas, que sente um cansaço e esse cansaço nunca acaba, que não é só um cansaço físico, mas um cansaço de alma. Aqui eu espero que hoje seja um acalento, que seja um elixir de um bálsamo de cura, de cuidado e que hoje você possa beber da fonte de ser você mesma. Essa talvez seja uma aula curativa, transformadora, para quem esteja com o coração aberto, para quem esteja com o coração com desejo de alma, com desejo de estar presente. Então, para mulheres que realmente querem voltar para casa e se sentir em casa, se sentir que tem um santuário dentro de si, hoje a aula é para você. Se você conhece uma mulher que é tarefeira, que busca realmente um descanso no próprio corpo, na própria alma, eu espero muito que você compartilhe essa aula durante aqui no ao vivo e também a gravação, com pessoas que você realmente gosta, com mulheres que você sente que também a cura precisa chegar. Então eu gostaria muito que vocês vinculassem essa palavra de cura, de amor, de um bálsamo para as feridas desse feminino para outras mulheres. Sejam muito bem-vindas para quem está chegando. Eu falo muito sobre mulher tarefeira e muitas se identificam. Porque a própria mulher tarefeira parece que a gente já fala, parece que tá falando comigo, não é mesmo? E a mulher tarefeira tem algumas características. E você vai me falando aqui, eu vou listar as características, explicar um pouquinho sobre as características, você vai me contando se você vai fazendo um check, tá? E por que eu falo muito da mulher tarefeira? Porque eu sou uma mulher tarefeira e em alguns momentos eu preciso olhar para esse lugar de ser a mulher tarefeira, uma mulher que encontrou uma certa paz, sabe? Ainda é um processo, ainda temos encontros com a própria sombra, mas que é um processo de que eu sei que dor que é essa. Quando as mulheres vêm para o meu consultório, eu sei exatamente do que elas estão sentindo. Então aquela mulher tarefeira é uma mulher que está sempre em alerta. A mulher tarefeira parece que ela não descansa nunca. Essa sensação de que mesmo quando ela se permite descansar, ela tá em alerta. Ela tá sempre atenta do que vai acontecer, ela começa a ter a previsão do próximo passo, do que tem que fazer, é uma lista eterna. Por mais que ela tá num sofá e quem olha acha que ela tá descansando, ela tá lá na cabeça dela fazendo o que ela tem que fazer, a lista de tarefa das crianças, do marido. É um alerta o tempo todo. E é um alerta também de emocional. Ela consegue prever o que o marido está sentindo. Se eu falar isso, o que ele vai falar? É um diálogo, gente, que nunca acaba. E esse é um diálogo extremamente de esgotamento emocional. Você sabe do que eu tô falando? Você se identifica? E é um lugar de estar armado o tempo todo. Então, quando o marido, às vezes, os filhos, o chefe vem trazer um feedback, algo que precisa melhorar, ela se sente armada. Ela dá uma chulapada. Porque é assim, que você tá doido? Olha o tanto que eu tô trabalhando, olha o tanto que eu faço, você ainda vem falar qual é o meu defeito. É um lugar de ficar ofendida com um comentário que vem assim, olha, precisa melhorar isso daqui. Olha, precisa ajustar. E é assim, você não reconhece o tanto que eu fiz, você ainda tá falando que precisa de mais. Então ela está armada em alerta. E esse levam para um cansaço que mesmo dormindo, parece que não vem. Por isso que vem uma sensação de eu quero sumir, eu quero desaparecer. Porque parece que é o único jeito de realmente acabar. E não vai acabar. Porque se você sumir, você leva você para esse lugar, entende? E o problema não é o marido crítico, não é os pais, não é os filhos. E eu quero muito que eu vou te dar um passo a passo de como sair disso, de como realmente está a paz. E é uma paz sua, não é as crianças, gente. Não é o marido, não é o outro, mas como que você encontra essa paz? Como que você realmente consegue fazer diferente? Sou filho de uma mulher tarefeira, logo tarefeira. E eu te falo, a gente ainda é uma tarefeira melhorada. Nós somos uma tarefeira melhorada.
Porque as nossas mães, elas conseguiam ser uma tarefeira, assim, ó, profissional. A gente é uma tarefeira ainda fajuta, não é? É uma tarefeira, outra característica da tarefeira é proatividade. Gente, nós somos proativa. Te dá um negócio para fazer, você vai e faz. Tem um ditado que fala, né? Você precisa que um funcionário, você precisa de alguma coisa na sua empresa, entregue aquilo para o funcionário mais ocupado, porque é a garantia que ele vai fazer. E isso é da mulher tarefeira. Entrega o negócio, certeza, ela vai cumprir. No meio daquele tanto de tarefa, ela vai arrumar tempo, ela vai conseguir ajustar, ela vai conseguir. Só que é uma proatividade para o outro. Gente, sabe qual que é o maior desafio que eu tenho na mentoria? É trazer o lugar do descanso para essas mulheres. Gente, elas não têm tempo. Assim, vamos arrumar um tempo para sentir, um tempo para descansar? Não tem. O tempo é sempre tomado para o outro. Se eu botar uma tarefa do vai fazer tal coisa para o seu filho, vai fazer... Ai, ela tem um tempo. Mas um tempo para si é uma coisa inútil. Lorena, é improdutivo. Eu tenho coisas mais produtivas. E talvez a coisa mais produtiva que você tenha a fazer hoje é descansar. Segunda, eu tava organizando a aula, estudando, e sabe, tem um momento que não rende, né? Não tava rendendo, falei, ai, quer saber? Eu vou procurar alguma coisa na Netflix. E tinha muito tempo, muitos meses que eu não assistia nenhuma série, nada. E eu fui ver a série do Ayrton Senna. Inclusive, vai ter um momento aqui que eu vou falar dessa série. E aí eu falei, cara, foi a coisa melhor, mais produtiva que eu fui fazer no dia, porque eu descansei a cabeça, descansei tudo, e aí eu consegui voltar depois e ser produtiva e render, porque talvez, e anota isso, a coisa mais produtiva para você fazer é descansar. Sabe quando as coisas não vão, às vezes não fazer nada, não tomar nenhuma atitude é o melhor a fazer. Então só abre espaço para isso. A mulher tarefeira, ela executa muito, é proativa, mas é uma execução sem propósito. É uma execução do fazer. Então ela tá lavando roupa e aí ela lembra que tem roupa na máquina do dia anterior que ela esqueceu, e aí ela já lembra que tem que fazer o almoço, que ela sempre tá atrasada, a sensação de atraso, mesmo às vezes não sendo um atraso real, mas essa sensação de correria, de que precisa correr com a vida. Então é uma execução que o coração dela não tá ali. Então ela não tá lavando louça e prestando atenção na louça. Ela tá lavando louça, às vezes ela tá ouvindo um podcast, tá acudindo o menino, sabe? Ela não está ali. É esse lugar de não ter presença no próprio lar. Então a mulher tarefeira tem esse lugar de execução. E quando as pessoas perguntam, nossa, eu fiz um monte de coisa, mas parece que falta. Então ela lava a louça, mas não lava direito, e aí fica com aquela louça meio suja, meio cheia de sabão, porque ela tá fazendo correndo. Um almoço que falta um pouco de sal, o arroz queimou, porque sempre queima, que ela tá na correria. É esse lugar de sempre estar correndo. E ela bota isso para as crianças, que as crianças dizem, vamos, gente, estamos atrasados, vamos, tem aula, natação, olha o horário. E às vezes está na hora. Mas ela acostumou a estar uma pressa, a chegar a lugar nenhum. É uma mulher que ela é dura por fora e fraca por dentro. Que todo mundo que vê ela como uma guerreira, como a que dá conta de tudo, mas internamente ela é fraca emocionalmente. Porque por dentro ela tá exausta, ela tá cansada e muito, muito frágil no lugar de dar conta de tudo. Eu acabei de um atendimento agora e ela falou assim, não, mas eu dou conta de tudo. E eu falei, você não dá. Você não dá conta de tudo. E começa a dizer, eu não dou conta de tudo. E aí ela respirou, sabe assim, soltou ar. E é libertador quando você fala, eu não dou conta de tudo. Quando você fala, cara, vai ter um monte de coisa que vai ficar mais ou menos. E é um mais ou menos daquilo que precisa ficar mais ou menos. Às vezes, a casa é impecável, igual a novela das 9, quando a gente assistia Manuel Carlos. Aquele padrão de casa não é o nosso. A nossa casa, a gente tem vida, a nossa casa tem brinquedo espalhado, a nossa casa, ela tem uma baguncinha, e é uma baguncinha sutil, é a baguncinha da caneca que ficou ali na mesa, é uma baguncinha do negócio que alguém deixou, é da chave fora do lugar, essa baguncinha de vida. É diferente de uma bagunça que a casa tá um caos, mas a baguncinha
do chinelinho da criança que está no meio da sala e tem outro que está lá na cozinha, essa baguncinha de vida. Então pare de achar de que tem que dar conta de tudo, que a casa tem que estar sempre perfeita. Para a visita que nunca vem e para a visita que vai julgar. E que problema da visita que julga, entende? A sua casa tem vida, a sua casa tem movimento. Então as coisas não estão milimetricamente organizadas daquele jeito. As coisas têm vida. E essa vida que você precisa colocar na morada interna. De que tem alguma coisinha que está fora do lugar. Mas a prioridade precisa ser a sua saúde mental. No começo do ano, a minha única meta foi minha saúde mental. A única. Eu não queria saber quantas vezes eu ia para academia, se eu ia emagrecer, se eu não ia. Era a minha saúde mental. E diante disso, eu tinha que fazer algumas coisas que eu fui percebendo o que me ajudava. Então, a atividade física me ajudava. Então, eu não faço atividade física para minha saúde física. Eu faço para minha saúde mental. E acaba que reflete muito no meu físico. Acaba que o corpo que eu tenho hoje, eu nunca tive na minha vida. E foi quando eu mudei a estratégia que realmente eu consegui chegar nele. E não era do corpo perfeito, mas a saúde mental, que eu conseguisse ser forte internamente, que eu conseguisse ser forte mentalmente e emocionalmente. É esse lastro forte interno que consegue dar conta do que realmente precisa dar conta. Porque tem coisas que são essenciais e que precisam. O seu relacionamento com seus filhos, o relacionamento com você, o relacionamento com seu marido, se você tiver. O relacionamento com o seu trabalho, são coisas muito importantes. Mas principalmente com você. E aí quando a gente entra no papo de, você precisa priorizar, e a gente fica assim, ai, que tédio dessa fala. Porque é muito desafiador essa fala. Porque é muito desafiador a atitude de ir, de fazer, de abrir mão. Porque quando uma mulher está numa terapia, por exemplo, ela está abrindo mão de organizar mais alguma coisa, de fazer algo por outro. E ela está fazendo por você. E quando ela começa nesse processo, gente, é muito interessante. Porque é a semana do caos. É aquilo que vai tudo dando errado, o pneu fura, um negócio acontece, a internet está oscilando, a energia acaba. É aquele lugar do caos. Mas realmente onde ela começa a dar um primeiro passo e as coisas vão ficando mais fáceis. A mulher tarefeira é uma mulher que não confia. E ela aprendeu com outras mulheres e com ela mesma que ela precisa dar conta sozinha. Que a hora que ela confia no outro, o outro é lento, o outro não vai fazer do jeito que ela quer, é uma insatisfação o tempo todo. Grava essa frase. A mulher tarefeira vive com uma insatisfação e nada que o outro faça supre. O que mais tem aqui, às vezes, é a mulher que fala assim, meu marido faz um monte de coisa pra mim, eu sei, eu reconheço que ele faz, mas eu tenho uma raiva. É uma raiva, é uma insatisfação, porque você espera que ele vai te oferecer uma satisfação que não é ele. Que não é os seus pais, que não é os filhos, que não é Deus. Porque quantas pessoas vão para a igreja achando que a satisfação tá lá e não tá. É a hora que você começa a reconhecer outros processos. Na mentoria Prospere eu desenvolvi um método que é um anagrama para a palavra alma. Alma vem de acolher quem você é, libertar o que te prende, manifestar com presença e amar a sua própria jornada. O que nós fazemos é excluir a nossa jornada. E na verdade tem uma frase do Fernando Pessoa que é incrível, que é: para ser grande, ser inteiro. Nada seu exclui. Nós excluímos, a gente quer esquecer aquele trabalho ruim, a gente quer esquecer aquele relacionamento, a gente quer esquecer as feridas da nossa infância, a humilhação, a rejeição. E na verdade, quando a gente inclui aquela menininha lá atrás, quando a gente inclui os nossos processos de dor, é que vem a força. E quanto mais você tenta esquecer tudo aquilo de ruim que aconteceu com você, mais fraca você fica. E quando você vai incluindo as histórias e trazendo os pontos de força, é que realmente você se sente forte. Porque a chave, gente, não tá no externo.
Não tá no emprego novo, não tá no carro novo, na roupa que você acabou de comprar para se sentir mais autoridade. Não é esse lugar. Não é do devocional novo, no livro novo que te falaram que é, porque esse livro aqui que tem a resposta. Tá na sua jornada. E talvez é muito desafiador ver pontos de força aonde você só vê dor. Por isso que às vezes é importante ter alguém te guiando. Eu trago o exemplo da assessoria, eu estou fazendo assessoria de corrida e é muito interessante que eu vejo que claramente sozinha eu não chegaria onde eu estou chegando. Porque eu penso em desistir o tempo todo, eu me acho porque a corrida não é o esporte que eu gosto e não é um lugar de prazer. Eu corro para fortalecer a cabeça, é mental para mim a corrida. E aí ter assessoria, ter alguém falando, olha, faça isso, aqui você vai pausar, aqui você vai correr assim, me ajuda nesse processo. Então ter alguém às vezes que te guia, porque já caminhou um tiquinho a mais que você, é muito bom. Porque sabe exatamente qual é o processo, sabe exatamente o que é que você precisa fazer. Que tem técnica. Nem tudo é esse lugar do, vamos ver, vamos deixar a vida levar. A gente precisa e a gente se sente muito seguro quando tem técnica. A mulher tarefeira, ela não sente. Grava isso. A mulher tarefeira, ela não sente. E você deve estar se perguntando, minha filha, você não me conhece não. Eu sinto é demais. Você manda aí. Eu sinto tudo, Lorena, assim, é intenso, eu sou intensa. É ou não é? Me conta. Vocês estão caladas, me conversa comigo. A mulher tarefeira, e aí eu vou te dar um checklist, vou te provar que você não sente. Bora? Você sabe esperar, sabe? Você olha pro seu parceiro, pros seus filhos e você consegue sustentar o tempo deles. Você consegue sustentar o não saber, que é isso, quando o seu marido, você pede um favor, que precisa de uma resposta. O que a gente vai fazer esse final de semana? E ele não te fala. Você consegue sustentar o não saber? Ou você quer tudo planejar? Gente, eu quero tudo, assim, eu gosto de saber o que eu vou fazer, o que vai acontecer, eu preciso. Quem cala consente. A gente não sabe se ri ou se chora, não é mesmo? Então você consegue sustentar o não saber, consegue sustentar esse lugar da espera, do vazio. Você consegue estar entregue principalmente em momentos de dor. Porque quando você está sentindo desconforto, dor, ansiedade, medo, que seja lá o que for, o que você faz? O que você faz? Você busca um trem para fazer. Você vai lavar a louça, você vai arrumar a casa, você vai distrair. Porque é insuportável sentir ansiedade, é insuportável sentir o que você está sentindo. Então você vai para as tarefas, porque eu distraio. Aí eu vou trabalhar. Mulher tarefeira ama o trabalho, gente, que não necessariamente precisa ser em casa. Que pode ser que ela odeia trabalho de casa, tá tudo certo. Ela vai para o outro trabalho. Por isso que muitas das mulheres tarefeiras têm burnout. Porque no trabalho ela acha que tem um respiro. Porque no trabalho é racional. Ai, que delícia, racional, é prático. Só que ali ela não sente. E aí ela trabalha, porque ela não tá sentindo. Ela tá ali dedicando, ela tá se doando, porque doa pra caramba. Só que aí chega um momento que não se sustenta. E aí, gente, aquela intensidade vem com tudo. Aquele adoecimento vem com tudo. E ela se sente fraca. E aí ela reforça a sensação de que ela não é suficiente. Perdi o M do hemagrama, depois repete. M do hemagrama é manifestar com presença, ok? Que é esse lugar de que ela não consegue, ela manifesta no futuro. Ela manifesta assim, e é uma mulher com muitos desejos. A mulher tarefeira é a mulher assim, não, eu mereço. Eu mereço viajar. Eu mereço ter uma casa boa, eu mereço. Só que ela projeta isso no futuro. Um dia eu vou ter. Anota aí, um dia eu vou ter. Lei da atração, entendeu? Mas ela é tudo no futuro. Sempre no futuro. Porque um dia eu ainda vou pra esse lugar, um dia eu ainda vou pra Maldivas, um dia eu vou... Nossa, meu sonho é Paris, um dia eu ainda vou. Só que é lá no futuro, sabe-se quando. Ela não traz o lugar do merecimento pro agora. Ela não manifesta na presença, ela não manifesta no presente, ela não tá aqui.
O coração dela tá lá no futuro, tá no passado, tá em qualquer lugar, menos aqui. Ela se acha às vezes até próspera, mas lá no futuro. Ela não acha que é capaz de estar aqui manifestando e vivendo a vida dela agora. Agora, hoje, tipo hoje, nesse momento. É sempre depois. Sabia que eu precisava ouvir o M de novo. Ok. Ok? É no agora. E aí a prosperidade é sempre no agora, nunca é no futuro. No futuro a gente não tem o controle, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe, é no agora. Porque a capacidade de produzir e de viver é no agora, ok? Então a mulher tarefeira, voltando para o sentir, ela não abre espaço para o sentir, porque ela sempre está na execução. Ela sempre está na execução, sem propósito, sem sentir, sem saber, e é o do fazer. E ela se sente que é um lugar externo, assim, olha o tanto que eu sou fora da casa, tá arrumada. E é um lugar, gente, de casa arrumada que eu fico pensando, meu Deus, tem que lavar a janela toda semana, tem que ter uma diarista, tem que ter empregada, porque a casa tem que estar perfeita, mas a saúde mental dela é uma bosta. A saúde mental dela é um desastre, gente, ela é fraca, entende? Mas a casa tá arrumada, pra visita que nunca vem, pra amiga que nunca vem, entende? Cuidado com isso. É a sua morada interna que tem que estar boa. É essa morada aqui. Não é externa. A externa é uma consequência. E a externa te vem um reflexo de chão limpo, de uma mínima organização. Mas essa perfeição que se busca, da pia sem louça, sabe? É uma perfeição que às vezes está te rebentando por dentro. E a casa limpa, ela vem. Mas primeiro precisa vir a casa aqui. É o contrário. E é uma ferida que a mulher tarefeira tem que ela não quer olhar. Ela não olha para isso. Então ela faz para poder não sentir. Ou essa mulher tarefeira, ela vai pro racional, que é, eu tô ansiosa, nossa, eu tô nervosa, eu tô não sei o quê. E esse tô assim, aqui, é tudo aqui, tô. Ela manda o áudio pra amiga, nossa, menina, tô um caos aqui, eu tô nervosa, nossa, menino, custoso, não sei o quê, meu marido me irrita. E é isso, é tudo aqui. Ou ela guarda pra si, ela guarda. Só que é um guarda pra ficar remoendo. E ela remoe a situação. Nossa, você viu o que ele falou pra mim? Meu Deus do céu, que raiva. E aí, nossa, a próxima vez que ele fazer isso, eu vou fazer isso, isso e isso. Não, aí ela fica remoendo. Ela fica guardando pra si. E é um ciclo. Cara, é um ciclo. Entende? E aí ela não se permite sentir. E uma dificuldade tremenda do confiar. Ela não confia no outro. Então, por isso, eu não suporto não saber se o outro vai fazer, quando vai fazer e que jeito o outro vai fazer. Ela não confia nela. De que se ela tiver um momento de descanso, tá tudo bem. Ela não confia. Eu tava vendo o tal do Ayrton Senna lá. E, cara, o cara tinha uma confiança. Ele ia pro extremo também. Ele ia pra uma confiança da arrogância, né? Que aí ele desqualificava muito as outras pessoas. Mas ele confiava em si. Ele confiava. Tem uma cena no comecinho que ele vai pra Fórmula 3. No comecinho, aqueles carros bem antigos. E enquanto ele tá percorrendo lá o percurso da Inglaterra, conversando com o cara, tentando convencer o cara de deixar ele fazer parte da equipe. E o cara falando, olha, tem que ter dinheiro. Você não tem dinheiro, você não sabe. E ele falou assim, deixa eu correr. E aí, a pista que ele tava, totalmente neblina, não dava pra enxergar nada. E o cara falou, então vai, né, vai. E ele foi, 160 no carrinho e percorrendo. E o cara vira assim, cara, como que ele tá a 160? Ele não conhece a pista. Ele falou assim, aí o amigo dele falou assim, olha, ele, enquanto a gente tava andando no trajeto, ele gravou o trajeto na cabeça. É um lugar de confiança muito grande. Isso falta pra uma mulher tarefeira. E, gente, sem confiança, sem autoconfiança, você não consegue ir. Porque te falta o lugar de eu consigo. Eu sou capaz. Porque você viu as mulheres com essa falsa modéstia de não dou conta, não é pra mim. Não, nossa, sou desarrumada mesmo. Sabe assim, essa falsa modéstia. E o que te falta às vezes é esse lugar de cara, sou boa.
E o tanto que a gente acha estranho, desconfortável de ver uma mulher que sabe, de qualifica, de que, cara, é foda mesmo, filha. Ela é boa no que ela faz, entende? De uma mulher que se acha. Porque a gente tem raiva da mulher que se acha. Lembrei de uma situação, semana passada, minha mãe foi renovar a carteira, olha que interessante. E aí, eu fui acompanhar ela, tinha ajudado ela a fazer o agendamento, e a médica que foi fazer a avaliação dela, vira pra ela, e eu acho que ela ia pôr digital, uma coisa assim, e a médica olha pra ela assim, ih, você tem uma mãozinha de madame, hein? Essa mão de madame nem trabalha. Com muita raiva. E aí a minha mãe... Nossa, cara, eu fico puta com um negócio desse. Né? Aí minha mãe tava sendo avaliada. Lógico que minha mãe não ia falar, qual é o problema de ser madame? Aí minha mãe foi falando, não, eu trabalho, eu vou pra chácara, eu capino. E minha mãe foi, eu lavo banheiro. Foi justificando que a minha mãe não tinha mão de madame. Olha só. E eu falei assim, mãe, mas qual é o problema de ter mão de madame? Qual é o problema? Você entende? A raiva dessa médica. Essa médica, gente, o sonho dela é ser madame. O sonho dela de certo, é cuidar da casa, é fazer nada. Mas ela tava lá, fazendo a avaliação pra carteira. E diga de passagem, a mulher demorava 2 horas. 2 horas. Avaliação, gente, renovar a carteira. 30 minutos. Todo lugar que você vai, 30 minutos. A minha mãe ficou 2 horas pra fazer. Ou seja, ela faz o negócio muito mal. E ela tem uma raiva. Entende? Uma raiva da madame. E é uma raiva, gente, que ela nunca vai ser. Porque a gente tem raiva da mulher que é leve, da mulher que curte a vida, da mulher próspera, da mulher autêntica. A gente tem raiva. Raiva. E a hora que você começar a reconhecer isso, da mulher que é autêntica, da mulher que desfruta. Sabe o que você fala quando você vê uma mulher que desfruta, uma mulher rica? Isso aí deve ser o marido dela que é rico. Ah, mas é fácil, o marido dela que banca. Ah, mas é fácil, ela não tem filho. Ah, mas é fácil porque ela mora numa cidade pequena. Ah, é fácil porque ela é herdeira. Entende? Você não consegue... que massa. Essa é uma vida que eu abençoo, que eu desejo pra mim. Não, você desqualifica. Então toma muito cuidado com as desqualificações, principalmente com mulheres. Com mulheres, começa a perceber aonde... E aí, gente, aonde que te dói? Aonde que te dói? Ok? Lorena, minha mãe é assim, mulher forte, mulher tarefeira. Isso era uma admiração pra mim. Eu sempre achava que eu que era ruim, pois eu não conseguia ser a ela. Estou cansada. E é um cansaço, gente, que a sensação assim que nunca acaba. É um cansaço que você dorme, você acorda cansada, você vai dormir cansada, não acaba nunca. Entende? E eu te falo, às vezes você quer mudar. Você fala, não aguento mais, mas você não sabe como. Porque a rotina da mulher tarefeira, a sensação é que é uma prisão. Você fala assim, mas eu não consigo mudar. Como que muda? Aí você acha que a sensação é quando seus filhos casar, é quando quando eles saírem de casa, é quando você mudar o emprego, é quando lá no futuro. E não é. E eu vou te falar por que você não consegue descansar. Você sabe por que realmente você não consegue descansar? Porque você não suporta relaxar. Você está em alerta o tempo todo. Como que você descansa se você está alerta o tempo todo? Sabe aquela sensação de quem viveu um puerpério sabe? Que mesmo que o bebê está dormindo no outro quarto, ele está dormindo. Você tem a sensação que está alerta, mas e aí? E será? E se está bem? E é um alerta o tempo todo. E descansar te convida a sentir. Ah, mas você quer sentir, minha filha? De jeito nenhum, porque tá desconfortável, né? Você quer sentir? Imagina. E sentir significa abrir espaço. E abrir espaço significa confiar, significa se entregar. E esse se entregar significa que é abrir mão de algo muito forte, que é o controle. Na sua cabeça é assim, Lorena, se tá um caos, eu tô tentando resolver, eu tô tentando organizar e tá um caos, tá uma loucura, eu tô exausta, eu tô cansada, não tô dando conta. Imagina se eu sento, se eu descanso, se eu vou pra um parque e vou apreciar a natureza, se eu vivo essa vida de madame, Lorena, ai, meu trem desanda, minha filha. Você é louca.
Entendeu? Você acha que eu sou retardada? E é o caminho de cura. É quando você dá uma volta no quarteirão e sai para caminhar e vai olhar o pôr do sol e você vai olhar o sol lá no seu quintal. Às vezes é olhar o céu no quintal, é regar as plantas. Às vezes é muito sutil, gente. Não é tipo descansar a tarde inteira, mas é sutil. É fazer uma comida muito gostosa para você, mesmo você estando de dieta. É às vezes você se levar para passear. É você curtir o momento. É você vendo as crianças brincar e ler um livro que você tem vontade de devorar. Enfim, o que fazer, gente, pouco importa. Mas é fazer por você. E principalmente algo que não é inútil. É aquele livro que não é o produtivo, que vai te fazer melhor. É o livro meia boca. É o livro de um romance literário. É um livro que só preenche a alma. É que você sai que delícia desse livro. Entende? A série, enfim, seja lá o que for. É fazer algo por você. Tem uma história que escuta com a voz do coração, com a sua alma, porque racionalmente ela não vai fazer sentido. Mas existe uma história que tinha um homem, um pescador, há muito, muito tempo atrás, e ele se encantou ao ver sobre a luz do luar, ali perto do mar, várias mulheres nuas. E essas mulheres dançavam, eram felizes, alegres, maravilhosas. E escondido ele pega uma das peles dessa mulher, que eram as peles de foca. Essas mulheres, a hora que foi dando um certo tempo na madrugada, elas vestem a pele de foca e voltam ao mar. Uma dessas mulheres não voltam. Uma dessas mulheres começa a procurar a sua pele e não encontra. Ele sai de trás da pedra e fala: vem casar comigo, vem ficar comigo. E ela diz: eu sou do mar, eu pertenço a esse lugar. E ele diz: eu devolvo a sua pele depois de 7 verões. Depois de 7 verões eu te devolvo e você escolhe se você quer ficar ou se você volta. E assim o tempo foi passando. Eles se casam, ela tem filho com ele e uma linda criança e ela vai vivendo a vida. Só que com o passar do tempo, a pele dela começa a ressecar. Os olhos a arder, o cabelo cair. O cabelo começa a ficar esbranquiçado, a pele também, ela fica seca. E depois de 7 verões, ela pede a pele de volta. Eu preciso da minha pele, eu estou morrendo, eu estou ressecada. E ele diz: se eu te devolver sua pele, você vai embora. Então para que eu vou te devolver sua pele? Você tem um filho. Você vai deixar o seu filho? Como você é egoísta? Como você pode ser tão má e só pensar em você? Ela sente essa culpa. Ela queria ficar, mas ela precisava ir. Ela precisava voltar para sua casa. E assim ela pega uma noite a sua pele e vai para o mar. E ela convida o seu filho. Ela chama o filho e diz: eu preciso voltar para minha casa. Mas você é metade terra e metade mar. Você tem uma parte minha. E no tempo certo você pode vir ao mar também. Você pode ficar na terra agora porque ainda não está pronto. Você ainda vai ficar com seu pai. Mas quando quiser, você vem para o meu mundo. E assim ela fez. Às vezes, a sensação que a gente tem é que a nossa pele foi tirada. E a gente acha que mesmo tendo um marido, um trabalho, filhos que dão tudo pra gente, que dão muito amor, ainda falta esse resgate, ainda falta essa pele, ainda falta essa essência, que só nós vamos dar por nós. Os filhos ficam bem. Os filhos conseguem transitar entre o mundo masculino e o feminino. Os filhos conseguem transitar entre a terra segura e o mar que flui. Mas talvez você que é uma mulher tarefeira esteja realmente precisando da água, porque você está seca, seca por dentro e precisando dessa fluidez da sua vida, dessa entrega, desse resgate de volta. Toda mulher que é afastada da sua essência, do seu lar, acaba se cansando. E talvez esse cansaço seja essa volta para sua casa.
E essa volta para casa não leva filhos, não leva marido, não leva trabalho. É só você. Por isso que ela é leve. O caminhar, a escolha não é. Porque a escolha te leva para um lugar de culpa, de renúncia, de egoísmo. Mas ele é essencial para você voltar. E talvez você esteja cansada. E é um cansaço que não é físico, é um cansaço de alma. De tanto tentar dar conta, de tanto ser suficiente, ser forte, de ser tudo, de viver para os outros e esquecer de si. Você sabe que você precisa mudar e você sabe que não é um plano novo, não é acordar mais cedo, não é saber mais, estudar mais. É muito mais fundo. É lembrar de quem você é sem os pesos. É dar o direito de ser você sem os afazeres, sem a tarefa. É verdade, e você sabe disso, que se você não se priorizar agora, que se você não tomar uma decisão agora, você vai continuar rodando em círculos e vivendo os mesmos problemas e cansaços. E você vai seguir com essa sensação de que você não está vivendo a sua vida. A sensação é que você chama isso de destino, porque Deus quis, e acaba que você não se sente dona da própria vida. E é por isso que nasceu a mentoria Prospere. Não para te fazer produzir mais, mas para te ajudar a ser próspera sendo você. É para te devolver a sua verdade, a sua segurança, sendo você. E devolver também o valor que você sempre teve, mas que se perdeu no meio das tarefas, no meio dos afazeres. Se hoje você escutou um sussurro na sua alma de eu quero, talvez então hoje seja um momento de você parar de adiar a sua verdade. E eu te convido a prosperar do seu jeito, sendo você. E para você tocar o mundo, você primeiro precisa tocar o seu coração. Por isso que eu te convido para a Mentoria Prospere. A Mentoria Prospere tem uma metodologia, tem um para-quê muito forte de resgate da sua alma. Eu vou abrir 2 vagas para o mês de agosto. E essas 2 vagas vão se preencher rapidamente. Então, talvez, se esse sussurro de alma veio te tocando, eu te convido para essa mentoria. São 10 parcelas de R$300. São 8 encontros essa mentoria. Eu te explico com mais calma depois como que funciona, mas eu acho que primeiro as decisões vêm da alma e depois a gente vem e dá um jeito. Se a desculpa é dinheiro, se é tempo, talvez esse dinheiro você consegue sempre arrumar, que é para uns filhos, que é para o marido, que é para um problema no carro, esse dinheiro aparece. Mas quando é para você, é difícil. Será que eu dou conta? Será que... E talvez daqui 1 ano, daqui 2 anos, você vai estar sentindo um cansaço ainda pior do que você está. Talvez você vai estar num lugar ainda pior, porque não tomou as decisões de alma. Então fica aí o convite. Eu espero que você possa resgatar a sua pele, que você possa realmente resgatar essa essência que está aí, pulsando, doida para vir à tona, e você viver realmente a vida que você merece, que você sempre, sempre desejou. Porque no fundo você tenta diminuir os seus sonhos. Você tenta falar, não quero, não é importante, não, isso não é para mim. Mas a sua alma pulsa um desejo de viver, ok? Fica aí o convite. Se esse é o seu chamado, me chama no direct, eu vou trocar uma conversa com você, tá bom? Um abraço para você e fica com Deus.